Então, nós temos aqui um fluxo bem simples, né? Mas é bem visual, porque tudo começa com a coleta de dados. E esses dados são dados transacionais, ou seja, alguém entra em contato com a polícia, com bombeiros, com o SAMU, né? Então, você tem como primeira etapa ali, é claro que ali são só exemplos, né, de coleta de dados, você tem como primeira etapa dessa coleta justamente o input desse dado, que pode ser via 190, né, pode ser via aplicativo, muitas polícias hoje já têm seu próprio aplicativo, né, para o cidadão. Esse dado ele pode ser das próprias operações, a polícia na rua identifica uma ocorrência, ele pode ser também de equipamentos, né, dos IoTs, onde você tem sensores e GPS do dispositivo móvel vinculado a uma viatura, como um tablet, ou mesmo o dispositivo móvel do policial, do bombeiro, que está enviando informações, tá? Você está coletando informações desse dispositivo, e isso tudo vai passar por um pipeline de dados, vai passar por um funil de dados. Nesse funil de dados, você tem a extração desses dados todos vindos dessas fontes, você tem a transformação desses dados em dados inteligíveis, né? Dados que você consegue analisar, que você consegue armazenar num banco de dados, que é o mais importante, né? Então, você consegue estruturar essa parte que é chamada de estruturação de dados, né? Você consegue estruturar esses dados para depois disso armazenar esses dados consolidados. E aqui entramos com um produto da Google Cloud. Então, o GCP é Google Cloud Platform, né? Então, a gente está falando aqui no caso do BigQuery. BigQuery, ele é um banco de dados muito elástico, muito importante, muito interessante da Google Cloud, onde você consegue armazenar dados estruturados e semi-estruturados. O dado ele não precisa estar 100% estruturado. Então, você consegue criar ali um pipeline de dados para abastecer o seu armazenamento de dados no BigQuery com informações como dados do cidadão, dados de veículos, dados de POIs, né, de pontos de interesse, os principais indicadores da corporação, né, todos os indicadores que sejam importantes, os dados provenientes dos IoTs, como o GPS, como a localização deles, documentos de forma geral. Então, aqui nós temos um grande hub de dados, um grande hub onde você vai coletar e vai armazenar, né? E a partir disso, o que nós temos? O que nós propomos aqui? Nós propomos a criação de um dashboard. Através desse armazenamento de dados consolidados, você consegue criar dashboards dos mais variados possíveis. E a Google Cloud, ele tem uma ferramenta extremamente interessante para a criação de dashboards, chamada Looker. É uma empresa que era uma startup, a Google comprou alguns anos atrás, e ela é uma empresa, ela é uma ferramenta extremamente interessante para você criar dados, criar dashboards com os diversos dados que você tem armazenados. E você pode justamente criar dados e visualizar esses dados no mapa. E aqui entra novamente o Google Maps Platform, com a função de visualizar esses dados com uma série de cruzamentos de geoestatística, dos dados necessários que você tem para gerar a inteligência, gerar ações preventivas, gerar toda aquela inteligência que de fato você precisa.